Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 30. Senhor, dissesse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será estes, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa vir a falar grandemente e poderosamente através dela. Senhor, nada de mim eu tenho, mas eu sei que a Tua Palavra é suficiente. A Tua Palavra pode penetrar nos corações, no mais profundo da alma, e resgatar o mais profundo dos pecadores, para a honra e glória do Seu nome. Peço que o Senhor continue falando conosco. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida do Evangelho de João, da mulher samaritana. É um dos encontros mais ricos do Evangelho de João, no que diz respeito à revelação do caráter e da graça divina de Deus. Em João 4, 19 ao 30, nós somos conduzidos do confronto espiritual à revelação messiânica. E por fim, a missão de proclamar o Evangelho. Esse texto demonstra, e esse texto é muito rico nisso, ele demonstra que a salvação é um fruto da iniciativa soberana de Deus, que busca os seus verdadeiros adoradores para a sua glória. Trata-se de um texto profundamente pastoral, evangelístico e cristocêntrico, onde Cristo é anunciado como Messias. Quando nós olhamos esse contexto dessa passagem, Jesus, já cansado da viagem, assenta-se junto a um poço de Jacó, lá em Samaria. Já estava muito cansado, se assentou para descansar. E nesse descanso o diálogo começa com essa mulher, por uma necessidade cotidiana, mas rapidamente se aprofunda em questões espirituais eternas. Aquela mulher foi lá para buscar água, algo que as mulheres faziam.
Só que justamente naquele horário não era o horário que todas as mulheres faziam isso. Não era. Justamente aquela mulher sai fora do horário, porque ela já foi repudiada várias vezes. Tanto que quando nós lemos um pouquinho para trás, ela explica a sua situação. E Jesus fala: bem sei que estes não é o seu marido. Jesus, conhecedor de todas as coisas. E após a revelar o conhecimento sobrenatural sobre a vida dessa mulher, onde essa mulher declara que realmente ele era um profeta, Jesus expõe a superficialidade da religião. Como a religião pode ser algo bem superficial, baseado em lugares e conduz a conversa à essência da verdadeira adoração. Aquela mulher estava preocupada onde deveria ser a adoração, no Monte Gerazim, em Jerusalém. Ela estava preocupada com o lugar. Qual seria o lugar correto? E Jesus já pega esse primeiro ponto da geografia para falar sobre a superficialidade da religião, no qual Deus não procura mais lugares, e sim pessoas, no qual Deus não quer saber às vezes de igrejas lindas, maravilhosas e bonitas, mas sim de corações verdadeiramente adoradores, corações que estão entregues à sua vontade. Além disso, quando a mulher recebe essa revelação direta de Cristo, ele tem o seu reconhecimento logo como profeta. Poxa, mas como é que o senhor sabe dessas coisas? Normalmente os profetas falariam da vida das pessoas com tanta precisão, da parte de Deus. Mas aquilo foi proposital. Aquela parada de descanso foi proposital. Aquele horário do encontro daquela mulher foi proposital. Nada no reino de Deus acontece por acaso. Tudo está debaixo de um plano soberano de Deus que muitas vezes nem eu e você vamos saber. E aquele encontro mudou a história da vida daquela mulher. Mudou a sua perspectiva sobre lugares e sobre um coração rendido. Quando nós olhamos o contexto canônico dessa passagem, o Evangelho de João foi escrito por um propósito declarado para que nós creiamos que Jesus Cristo é um Messias, Filho de Deus, Deus do próprio Deus. Um nome acima sobre todo nome. Esse texto ele ecoa com uma promessa de adoração espiritual já anunciada no Antigo Testamento, antecipando a inclusão daquele povo gentil que era rejeitado para a aliança abraâmica. A inclusão de um povo que era rejeitado. E aqui nós vemos 3 pontos muito interessantes. O primeiro, a verdadeira adoração exige uma revelação divina. Entendam bem, uma revelação divina não é uma profetada, não é uma previsão, e sim algo mais íntimo. Jesus corrige a compreensão daquela mulher, que era limitada das coisas, ao afirmar que a verdadeira adoração não está vinculada a um monte, a um lugar ou a um templo, mas acontece em espírito e em verdade, num coração entregue e rendido verdadeiramente à palavra de Deus. Isso significa, irmãos, que a verdadeira adoração não é uma obra humana. A verdadeira adoração, a adoração genuína, é um resultado da obra interna do Espírito Santo sobre a submissão à verdade que foi revelada por Deus, a sua santa palavra. João Calvino ele descreve algo fenomenal. Deus rejeita toda adoração inventada pela mente humana e requer apenas aquela que Ele mesmo instituiu pela sua palavra.
quando nós olhamos num contexto teológico de toda coisa, ele está afirmando que a adoração aceitável, ela é regulada por uma revelação divina que nasce num coração regenerado. Deus estava explicando para aquela mulher: por que você se preocupa com um lugar, se eu só quero o seu coração? Eu quero que você me adore como você é. Eu quero que você me adore verdadeiramente pelo que eu sou, não pelo que eu posso oferecer. Me adore como Deus vivo. E isso não pode ser manipulado, irmãos. Isso é só o trabalho do Espírito Santo de Deus, que quebra um coração duro e traz um coração de carne. Esse coração de carne, sim, ele pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Um coração que foi quebrado pela verdade da palavra. Quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vemos que as pessoas nos tempos de hoje, elas se preocupam muito com lugares, com beleza, tudo. Não que nós não devemos fazer manutenções no templo ou deixar o templo de forma relaxada, não é isso que eu quero dizer. Mas a partir do momento que você está mais preocupado com um vaso de flores na igreja do que com a palavra vai ser pregada, isso já é um sinal que você está preocupado com coisas, não com o Criador. Às vezes as pessoas procuram muita beleza, lugares bonitos, cheios e maravilhosos, quando na realidade uma adoração pode nascer de um quarto, uma luz apagada, você de joelho, orando ao Pai. E Jesus está explicando para essa mulher: querida, não são lugares. Ele não se preocupe com lugares. É o coração. Como você tem adorado a Deus? Como você tem se preocupado com as coisas do reino de Deus? Só com a beleza estética, a performance, ou realmente um coração entregue à verdadeira adoração a Deus? O segundo ponto, onde o Messias se revela pela graça de Deus. Aquela mulher teve um encontro com o próprio Cristo. Aquela mulher teve a sua vida exposta diante de um homem que ela não conhecia. Ela nem tinha noção da sua grandeza, do seu poder. E a declaração que mais abalou ela é quando Jesus fala: eu sou. Essa declaração, quando nós olhamos no Antigo Testamento, é a declaração de que o próprio Deus está falando. Eu sou. É uma das mais claras autoentendidades messiânicas nos evangelhos. E ele se revela a uma mulher samaritana. Essa mulher estava moralmente quebrada religiosamente e marginalizada justamente pela religião. Ela estava marginalizada justamente pela religião. Sucessivamente despojada e renegada. Uma mulher onde a sociedade queria se afastar realmente dela. E o próprio Deus se apresenta a essa mulher. Os improváveis. Aqueles que são rejeitados pelos homens, mas acolhidos pelo Senhor. Isso prova que a evidência de uma salvação não segue critérios humanos, mas sim propósitos eternos de Deus. E isso nós nunca vamos saber quais são.
um teólogo muito conhecido, reformado, Herman Bavinck, ele afirma: a revelação não é uma descoberta humana, mas um dom divino que procede da livre vontade de Deus. Cristo não responde a uma expectativa humana, ele a redefine segundo o conselho soberano do Pai. Não é pela força humana, mas é pela graça de Deus que ele se apresenta a pecadores, marginalizados, excluídos, renegados, mas onde pode encontrar perdão, graça e restauração para suas vidas. Aquela mulher teve um encontro que mudou a vida dela. O encontro com o grande eu sou encarnado. O Verbo encarnado teve um encontro com aquela mulher. Uma mulher moralmente destruída. São os improváveis. Isso nós não vamos descobrir porque Deus faz isso, porque Ele é Deus. E Ele faz isso com quem Ele quer. Você percebe como um encontro mudou a perspectiva de vida daquela mulher? Um terceiro ponto é a graça que salva. E ela salva, essa mesma graça que salva, é a mesma graça que envia. Nós não somos chamados para sermos salvos e ficarmos estáticos e estagnados. Essa graça que nos salvou nos chama para sermos enviados. Aquela mulher teve um encontro com Cristo. E qual foi a atitude dela depois desse encontro com Cristo? O que ela fez? Ela foi anunciar as maravilhas. Anunciar um homem que revelou a sua vida. Anunciar: és o Cristo. Essa graça que nos transforma, nos regenera, que nos lava, que troca esse fardo pesado do pecado, é a mesma graça que nos convida a sermos enviados à missão, à pregação do Evangelho contínuo. Aquele abandono do cântaro, ele simboliza uma ruptura com aquela velha vida que ela tinha. A mulher que evitava pessoas, ia retirar água em horários onde não tinha gente, evitava contato com a sociedade porque sabia que ela iria ser renegada, desprezada, cuspida. Essa mesma mulher agora corre na cidade para anunciar Cristo. O Evangelho é transformador, irmãos. Essa transformação dela espiritual resulta inevitavelmente no seu testemunho sobre aquilo que aconteceu na vida dela. Você tem testemunhado aquilo que aconteceu na sua vida? Aquilo que Cristo realmente fez por você? Ou você tem recebido essa graça e não anunciado o Cristo que te salvou? Essa graça que nos restaura também nos envia. Charles Spurgeon, ele fala uma frase fenomenal a respeito dessa passagem. Ele fala: todo cristão é um missionário ou um impostor.
que Charles Spurgeon estava falando isso? Um dos grandes pregadores batistas do século XIX, que lotou uma igreja de 300 membros, e essa igreja passou a ter 6.000 pessoas, onde 1.000 pessoas ficavam atrás do seu púlpito orando pela vida dele, pedindo para que Deus o dê cada vez mais palavras impactantes, expondo o melhor. Onde essas pessoas ficavam orando ali, pedindo para que Deus usasse a vida dele. Por que Charles Spurgeon fala desse modo? Um cristão é um missionário ou um impostor? Porque nós, irmãos, não podemos esquecer da nossa missão. Irmãos, tem gente que às vezes não sabe nem que você é crente no lugar onde você mora. Às vezes seu vizinho. Já parou para pensar nisso? Será que as pessoas sabem a fé que você testemunha? Já tem parado para pensar nisso? Ou é aquele crente que até pega a Bíblia, esconde ela debaixo aqui, ó. Deixa eu... A graça que nos salvou também nos enviou, irmãos. O encontro real com Cristo, irmãos, ele gera uma fé viva, expressa a proclamação e a obediência a Cristo. Quando você é regenerado, você tem vontade de falar de Jesus. Você tem vontade de pregar. Você conhece uma pessoa nova, você começa a conversar com ela, dali a pouco você só está esperando o momento certo para falar da palavra para ela. Isso já arde no seu coração. Agora, às vezes você tem pessoas que você trabalha há 20 anos que nunca soube nem que você era crente. Nunca escutou um versículo bíblico sair da sua boca. Isso é ruim, né? Isso é triste. Nós temos falhado na missão. A graça nos restaurou. Então anunciemos o Evangelho. Vamos pregar. Por que às vezes a gente fica com tanto medo, irmãos, de anunciar o Deus que nós cremos? O apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos: Deus nos chamou com espírito de ousadia. Sermos ousados ao falar. Irmãos, a coisa mais maravilhosa, uma das experiências melhores da sua vida cristã, não é o seu salário sair de R$1.000 para 10.000, não é você trocar um carro velho por um carro zero, não é você trocar um barraco por uma mansão. A experiência mais maravilhosa que pode haver no Evangelho é você presenciar o testemunho de uma pessoa que professa a fé, onde você mesmo plantou e regou sobre a vida daquela pessoa e ela se transformou num crente fiel. Essa experiência, ela é maravilhosa. E quando você provar disso, irmão, você vai falar: como é bom anunciar o Evangelho. Como é bom. Mesmo em meio às lutas, como é bom. O discipulado, irmãos, faz bem, não só para quem está recebendo a palavra, mas para quem está pregando também. Isso é maravilhoso. Isso é uma experiência, irmãos, que não tem como descrever. Quando você vê uma pessoa firme na igreja, e você fala: obrigado, Senhor, apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar de ser como eu sou, pela sua infinita misericórdia, o Senhor me usou para alcançar aquela vida lá. Isso é graça, irmãos. Isso é maravilhoso. E quem nunca experimentou isso, irmãos, faça, pregue. Você vai ver como são bom você presenciar os frutos do reino de Deus.
sabendo que você foi um cooperador para isso. Isso é maravilhoso. A graça que te chamou é a graça que te enviou. Isso é bênção, irmãos. Isso não tem preço. Às vezes eu vejo as pessoas buscando na vida espiritual uma experiência. Porque eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu quero ter um sonho com Deus me falando, porque eu quero... Irmãos, a maior experiência é você presenciar a regeneração da vida de uma pessoa, sabendo que você contribuiu para isso, apesar de ser um pecador miserável, lazarento, Deus ainda te usou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um dínamo na vida de um cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque não somos nós. É apesar de nós. Não somos nós, é apesar de nós. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, Cristo ainda tem misericórdia para nos usar. Sabe por quê? Porque não é o seu nome que vai ser glorificado no final, é o nome de Cristo que é glorificado na salvação. Ele é o centro, Ele é o propósito, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Então quem vai ser glorificado em tudo isso é Cristo. É Ele. Irmão, se isso não motiva você, eu não sei o que mais pode te motivar. Isso é maravilhoso. Jesus aqui nessa passagem, irmãos, ele apresenta-se como o verdadeiro templo. Você não tem que estar preocupado em estar em um lugar. Você tem que estar preocupado em estar em uma pessoa. Não é o templo, é uma pessoa. É Cristo. As pessoas se preocupam demais com templos luxuosos, bonitos. Isso faz bem aos olhos, não faz? Não é legal você ver uma igreja bem construída, bonita, arrumada? Isso faz bem para os olhos, é legal. Mas Cristo está mais preocupado que você esteja nele. É nele. Ele é o propósito. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que o culto do Antigo Testamento perfigurava. Ele é o cumprimento de todas essas coisas. A adoração em espírito e em verdade só é possível porque Cristo viveu em perfeita obediência, morreu como sacrifício substitutivo e ressuscitou para nos conduzir à presença de Deus. É isso, é Cristo. Ele é o mediador da nova aliança e o fundamento da verdadeira adoração. O Pai aponta para o Filho. O Espírito Santo aponta para o Filho. Justamente o Espírito Santo é deixado como penhor para quê? Para que você se lembre das palavras de quem? Do Filho. Daquilo que Cristo falou. Quando nós olhamos essa passagem, irmãos, de João 4, 19 a 30, ele revela que o Evangelho é profundamente confrontador, profundamente gracioso, porque ele te conhece, e por ele te conhecer, ele também vai te confrontar. Por ele te conhecer, ele também vai ser gracioso e misericordioso na sua vida. Cristo expõe o pecado daquela mulher. Ele não passou a mão, não. Ele não alisou o pecado. Ele expôs. Mas ele fez isso para que houvesse uma cura
interior. Para que aquela mulher reconhecesse que não era o que ela fazia, mas quem iria fazer por ela, que é Cristo. E Ele se oferece ali mesmo como a solução para aquela mulher. Eu sou. Você imagina aquela mulher escutando aquilo da boca do próprio Jesus. Sim, eu sou. Uma palavra usada na prerrogativa do Antigo Testamento justamente como Deus se apresentava. Eu sou o que sou. Jesus está se apresentando como Deus para aquela mulher. Olha o impacto disso, irmãos. Ele se transforma. Ele se perfigura como pessoas como nós, para assumir uma culpa que não era dele e pagar por essa sentença que não era dele, para que você tivesse uma livre adoração ao Pai. A glória de Deus é o fim último da obra redentora de Cristo, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Quando nós olhamos para a igreja dos dias de hoje, a igreja contemporânea, a igreja é chamada a examinar a sua adoração, como ela realmente tem adorado. Ela é centrada em Cristo, depende do Espírito Santo e submissa à palavra. Uma igreja verdadeira, ela tem que ser centrada nisso, em Cristo, dependente do Espírito Santo de Deus e ser submissa à sua palavra. Nós somos chamados a viver uma fé que ultrapassa esses muros culturais, como aquela mulher que era uma gentia, repudiada, rejeitada, moralmente excluída. O Evangelho justamente veio para ela, para restaurar aquela mulher de tudo aquilo que aconteceu. Quando nós olhamos o mundo, irmãos, o mundo ele está com muita sede. Muita sede. Ele tem muita e muita sede. E não é uma sede de coisas. Muitas pessoas têm essa sede, é uma sede espiritual. E a igreja deve apontar para Cristo para saciar essa sede espiritual das pessoas. É a única fonte eterna de água viva. E quem beber dessa água, irmãos, jamais sentirá sede outra vez. Sabe o que isso quer dizer? Que se você beber dessa água de Cristo, realmente beber dessa água, irmãos, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede das coisas do mundo. Nunca mais vai querer as coisas do mundo. Nunca mais vai desejar as coisas do mundo. Você só vai querer desejar as coisas que vêm do alto. As coisas que vêm de Deus. Só Ele pode matar a sua sede verdadeira, irmãos. Ele é a única fonte de água viva. Que a nossa igreja seja uma comunidade de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Adoradores que foram transformados pela soberana graça de Deus e enviados para proclamar o Evangelho, para que no final de tudo o Pai Celeste que está lá no céu seja glorificado em todas essas coisas. Amém? Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa vir, Senhor amado, a fazer com que a gente reflita nessa palavra essa semana. Fazer com que a gente realmente
possa vir a colocar em prática dessa graça que foi recebida para o envio. Nós sabemos que o propósito não é crescer, Senhor amado, mas sim que nós ficamos pequeninos e que o Senhor possa ser glorificado. Abençoa, Senhor Jesus, que a gente possa provar dessa água viva que matou a sede e mata a sede de muita gente. Onde essas pessoas não têm mais sede espiritual, porque sua sede foi saciada em Cristo Jesus. Obrigado, Papai querido, por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. E que isso seja um chamado, irmãos. Isso seja um chamado para que o nosso Deus desperte em nós um coração de envio e de anúncio do seu santo evangelho. É isso que eu te peço. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.